Muito bem, jovens, nesse momento eu saudo a todos com a boa noite, na graça e na paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos em mais uma meditação da Palavra de Deus, aqui no livro de Provérbios, e nesta noite nós estaremos meditando em Provérbios 3, do verso 1 até o verso de número 4. Logo após esta leitura, estaremos fazendo uma breve oração. Vamos ler a palavra de Deus em Provérbios 3, do verso 1 até o verso de número 4, que diz assim o texto sagrado: Filho meu, não te esqueças dos meus ensinos, e o teu coração guarde os meus mandamentos, porque eles aumentarão os teus dias e te acrescentarão anos de vida e paz. Não te desamparem a benignidade e a fidelidade, ata-as ao pescoço, escreve-as na tábua de teu coração, e acharás graça e boa compreensão diante de Deus e dos homens. Vamos orar ao nosso Deus. Pai Celestial, nós te agradecemos nesta noite pela oportunidade que temos de meditarmos na Tua Palavra. Rogamos ao Teu Espírito Santo que venha ser propício a nós neste momento, para expormos, ó Deus, os ensinamentos assim contidos nos textos que estaremos meditando. Oramos por cada jovem desta igreja que estarão ouvindo e aprendendo também dos ensinamentos aqui no livro de Provérbios. Que o Senhor venha ajudá-los a compreender e entender os ensinamentos que certamente o Senhor tem para as suas vidas. Em nome de Jesus, amém. Então, nesse texto aqui de Provérbios 3, nós encontramos também ensinamento, como nós temos meditado em textos anteriores. E aqui Provérbios, ele vai nos ensinar algumas exortações que são produzidas pela sabedoria. E quando eu falo de provérbio, nós temos que entender uma coisa. Provérbios é o livro da sabedoria. Então, quando Provérbios está falando, quando esse livro está falando, nós podemos associar da seguinte maneira: a sabedoria está falando. A sabedoria está expressando a sua vontade, os seus ideais diante daqueles que assim se submetem a ouvir as suas orientações. Então, ler Provérbios, meditar em Provérbios é ouvir a voz da própria sabedoria. Esse é um princípio que nós não devemos esquecer e nem desassociar do livro de Provérbios. E nesta noite, nós vamos estar meditando sobre exortações da sabedoria. A sabedoria, ela tem exortações para conosco, para você que é jovem. E você precisa estar apercebido destas coisas. Porque a sabedoria, ela se apresenta como um instrumento para nos ajudar. Como nós meditamos no último sábado, em que trouxemos a meditação, que a sabedoria, ela está clamando, ela está se oferecendo como um suporte, para que quando o dia mau vier, nós podermos vencê-lo. Mas ao mesmo tempo que rejeitamos a sabedoria, estamos nos tornando vulneráveis para o dia mau. Então a sabedoria, ela tem solução, ela tem suporte, ela garante uma base para vencermos o dia mau. E aqui nesse texto, ele nos traz exortações da sabedoria. A sabedoria traz exortações para as nossas vidas. E quando nós falamos aqui, geralmente quando olhamos para algumas exortações da sabedoria apresentada pelo livro de Provérbios, é-nos trazida de forma condicional. O que é condicional? Condicional é quando
se apresenta algo, mas ao mesmo tempo se oferece uma condição para que esse algo possa ser executado. Então, a condição, ela é um critério, ela é um elemento que precisa ser considerado para que os resultados possam ser obtidos. Então, é preciso atentarmos para as condições. Muitas das vezes, nós apenas queremos os resultados, mas não nos preocupamos com as condições. Enquanto que não está sendo atendidas as condições, logo então, os resultados também não serão atendidos. Então, é preciso atentar para as condições. E aqui, nessas exortações, nós vamos ver dois contrastes. E nesses contrastes, nós vamos encontrar condições para que os resultados possam, de fato, ser atendidos. E no versículo 1 e no versículo 2, nós temos aqui a primeira condição. Veja o que diz o texto. Filho meu, não te esqueças dos meus ensinos, e o teu coração guarde os meus mandamentos, porque eles aumentarão os teus dias e te acrescentarão anos de vida e paz. Aqui nós temos um primeiro contraste, e nesse contraste nós vamos encontrar condições estabelecidas. Veja que aqui nós temos duas condições para que os resultados possam ser alcançados. Veja que ele diz aqui, não te esqueça. Aqui nós temos a condição, a primeira condição. E a segunda condição nós encontramos aqui, e o teu coração guarde. Então, não te esqueça é a primeira condição, e a segunda condição é guarde. Veja que aqui o autor, o sábio Salomão, ele nos coloca desta forma esse contraste, representada por essas duas condições. Não te esqueças dos meus ensinos, e o teu coração guarde os meus mandamentos. Agora, nessas duas condições, se elas forem verdadeiras, quais os resultados que ela oferece? Aí nós vamos encontrar no verso de número 2. Porque eles aumentarão os teus dias e te acrescentarão anos de vida e paz. Veja que nesse primeiro contraste aqui, é nos colocado duas condições, não se esquecer e guardar. Essas condições, elas precisam estarem juntas, elas precisam ser verdadeiras, para que, ao sendo verdadeira, os resultados que essas condições vão oferecer àqueles que consideram as condições é o aumento de dias e o acréscimo de anos e paz. Então, podemos perceber que aqueles que não se esquecem dos ensinos e guarda os mandamentos que a sabedoria oferece, certamente esses terão os seus dias aumentados e também os seus anos acrescentados, e também ele vai viver em paz. Veja que resultado satisfatório que a sabedoria está oferecendo. Muitas das vezes nós não estamos atentando para as condições. Nós queremos o quê? Os nossos dias aumentados, longa vida, nossos anos acrescentados, queremos paz, mas não estamos atentando para os ensinos. Estamos nos esquecendo dos ensinos da palavra de Deus. Estamos nos esquecendo do ensino que é produzido pelos nossos mestres, por aqueles que são sábios e que estão nos ensinando. E, logo então, nós não estamos também desfrutando dos resultados que é uma vida longa e também paz. Queremos viver em paz, mas não queremos atender os ensinos e guardar os mandamentos que a palavra de Deus
assim nos coloca diante de nós. Então veja que é muito importante nós atentarmos para as condições. Não apenas focarmos nos resultados. Todos nós queremos ter os nossos dias aumentados, ter os nossos anos acrescentados, vivemos em paz. Mas pouco querem considerar os ensinamentos, querem submeter e guardar no coração os mandamentos da palavra de Deus. O autor da sabedoria, aquele que é a fonte da sabedoria. Então é muito importante nós atentarmos para essa verdade. Essas condições, não te esqueças e guarda, elas vão produzir aumento de dias e acréscimo de anos e paz. Mas a segunda condição que nós encontramos aqui está no verso de número 4 e verso de número 3 e verso de número 4, que diz assim: não te desampare a benignidade e a fidelidade, atas no pescoço, escreve-as na tábua de teu coração, e acharás graça e boa compreensão diante de Deus e dos homens. O segundo contraste aqui, nós encontramos agora 3 condições. E nessas 3 condições, elas nos apresentam também resultados. Mas perceba que quando estamos trabalhando com condição, essas condições precisam ser verdadeiras, para que os resultados possam, de fato, serem alcançados. Se uma dessas condições não forem verdadeiras, aqui não há resultados assim proposto para as condições que são colocadas diante de nós. Então veja que aqui ele diz o seguinte: não te desampare. Primeira condição. Segunda condição, atas no pescoço. Terceira condição, escreve na tábua do teu coração. Veja que aqui nós somos colocados diante de 3 condições nesse segundo contraste. E essas condições aqui nos falam para não desampararmos da benignidade e da fidelidade. E a segunda condição é atarmos no pescoço o que? A benignidade e a fidelidade. E depois escrever na tábua do nosso coração. Veja que a benignidade e a fidelidade são elementos aqui que devem ser considerados, devem ser vividos e devem ser reais em nossas vidas, para que os resultados possam ser obtidos. Quais são os resultados? Verso de número 4: e acharás graça e boa compreensão diante de Deus e dos homens. Então, se você quer ser reconhecido diante de Deus e diante dos homens, é preciso você considerar essas 3 condições apresentadas. Nós queremos ser reconhecidos, nós queremos ser compreendidos pelas pessoas, pelo próprio Deus, mas nós não estamos atentando para as condições estabelecidas. E as condições é o quê? Não desamparar, não se apartar da bondade, de fazer o bem ao próximo e de viver uma vida fiel. Nós não queremos, muitas das vezes, exercer bondade e nem viver uma vida correta, uma vida íntegra, uma vida que tem como fundamento a palavra de Deus. Mas queremos o reconhecimento, queremos sermos reconhecidos pelas pessoas, mas isso não é possível se essas condições não forem consideradas, que é a benignidade, ou seja, é requerido de nós sermos bons, exercermos bondade para com o próximo, para com aquele que é necessitado. Então veja que a bondade aqui ela é requerida para aqueles que pretendem serem reconhecidos, mas também a fidelidade. É importante também considerar esse outro elemento aqui apresentado como condição para que possamos
de fato, temos esse reconhecimento. Porque diz que aqueles que não desamparam da benignidade e da fidelidade, e tem esses dois elementos atados no pescoço, é como se fosse um cordão que você coloca no pescoço para você ter certeza que isso faz parte de você. E não somente fazer parte de você, mas que é parte de você. Como diz, escreve no teu coração. Então, a bondade e a fidelidade tem que ser algo real em nossas vidas. Não apenas aparente, porque só colocar como um cordão no pescoço é só um adereço. Mas veja que o texto ele vai mais profundo. Ele diz que deve ser escrito na tábua do nosso coração. E isso tem que fazer parte de nós. E quando a bondade e a fidelidade, de fato, fizerem parte das nossas vidas, os resultados que isso produzirá é graça e também boa compreensão de Deus e dos homens. Então, são resultados muito satisfatórios. São resultados que nós almejamos. A graça, o que é a graça? É que você acha graça diante das pessoas. Que você sempre vai encontrar alguém que está disposto a te ajudar. Isso é graça. Não somente isso, mas as pessoas vão te reconhecer. Vão te reconhecer pela bondade que é vista e é presenciada na sua vida, como também a fidelidade. Então, que nós possamos atentar para essas exortações que a sabedoria produz, que a sabedoria está colocando diante de nós. E no primeiro contraste, fala que não devemos esquecer dos ensinos e que devemos guardar os mandamentos. No segundo contraste, nós não devemos desamparar da bondade e da fidelidade, devemos atar no pescoço, pendurar no pescoço, como também escrever em nosso coração. Porque assim sendo, nós vamos encontrar para nós vida longa, paz, reconhecimento e graça. Fatores importantíssimos para uma vida de qualquer pessoa. Mas veja que para que isso seja possível, é necessário que as condições sejam verdadeiras. Não adianta nós queremos o reconhecimento. Não adianta nós queremos ter uma vida longa. Não adianta nós queremos ter paz, se as condições são falsas. Se não há o guardar dos mandamentos. Se nós esquecemos dos ensinos. Se nós desamparamos ou se nós apartamos, seria a palavra, da benignidade e da fidelidade. Se isso, de fato, for o que acontece, certamente não seremos assistidos com esses resultados. Mas aqui nós estamos diante de uma exortação, para não procedermos dessa forma, mas procedemos como o texto está nos orientando. Não esquecermos dos ensinos, guardarmos os mandamentos, não se apartarmos da benignidade, mas cada vez termos essa benignidade e a fidelidade próximo de nós, atando no pescoço, escrevendo no nosso próprio coração, ou seja, fazendo parte de nós. Então que Deus possa falar o teu coração, jovem, que você possa atentar para essas verdades aqui no livro de Provérbios, verdades que certamente farão toda a diferença na vida de uma pessoa, na vida daqueles que atentam e submetem, aceitando essas exortações. Então que Deus possa aplicar essa verdade, possa aplicar essa meditação ao teu coração, que você possa de fato estar cada vez mais apercebido para os ensinos, para
o guardar os mandamentos, para o desempenhar da bondade e para o viver na fidelidade, porque resultados virão sobre a sua vida que com certeza será muito satisfatório. Que Deus aplique essa palavra ao teu coração. Vamos orar encerrando essa meditação nesse momento. Pai Celestial, nós queremos te agradecer. Te agradecer, ó Deus, pela tua palavra. Te agradecer porque o Senhor nos concedeu ensinamentos que nos ajudam, ó Deus, a viver uma vida digna. Uma vida, ó Deus, satisfatória. Uma vida que, de fato, ó Deus, produz prazer em viver. Pai Celestial, nós oramos pela vida de cada um dos jovens. Eles estão ainda, ó Deus, conhecendo o processo da vida, mas que o Senhor possa ajudá-los a entender e que eles, ó Deus, não venham andar por outro caminho que não seja o caminho da sabedoria, porque quando eles decidem andar pelo caminho da sabedoria, certamente, ó Deus, muitos privilégios, valores, resultados satisfatórios virão sobre a sua vida. Que teu Espírito Santo conceda graça para que eles assim, ó Deus, procurem o caminho da sabedoria. Em nome de Jesus. Amém.